Olá para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis. Hoje nós vamos conversar com o presidente nacional do Partido Liberal, o PL, Valdemar da Costa Neto. Presidente Valdemar, obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Capelli. Você é um grande jornalista e o Metrópolis hoje está bombando, está explodindo no Brasil. Valdemar, queria começar lhe perguntando sobre uma questão. Recentemente, num festival, o senhor deu uma declaração dizendo que houve preparativos para um golpe de Estado, só que não chegou a haver execução. E representantes da direita chegaram a ficar bastante chateados com o senhor. Queria lhe dar um espaço para o senhor fazer uma avaliação desse episódio. Eu estava num lugar, fui convidado para ir, e o Tomé Biducci, que é o deputado de São Paulo muito conceituado, que ia coordenar essa parte política desse evento. Então, foi o Caiado e o Zema, e depois eu e o Kassab. Ele insistiu para mim e eu fui. E fui com prazer para atender o Tomé, que é um camarada especial, que é um político especial. E aí eu comecei a falar e me distraí, errei quando falei aquilo. E o que eles tinham acontecido não é um planejamento, era um movimento. Um movimento que eu vi. Eu era cobrado nos aeroportos, recebia aqui no partido, talvez a pessoa não se identificava, advogados não se identificavam, mandando aonde nós podíamos enquadrar o Lula e para proibir, para não deixar ele tomar posse. Nunca tomei conhecimento disso, nunca tomei conhecimento. Quando alguém me falava no aeroporto que era gente que era advogado e tal, eu falava, isso já acabou. Acabou. Nós vamos ter outros embates pela frente e vamos vencer. Porque o crescimento que o Bolsonaro fez para o partido, isso ficou tudo para trás. E acontece o seguinte, o que teve era movimento, deles mandarem documentos para todo mundo, me cercarem no aeroporto. Teve um movimento grande que o pessoal tinha esperança que o Bolsonaro não fosse fazer alguma coisa para o Lula não assumir. E aí eu eu respondia para as pessoas, olha, isso já acabou. Vamos para outros embates, nós vamos ter outros embates pela frente, vamos tocar vida, nós vamos continuar trabalhando pela direita e vamos conquistar o governo novamente e tal. E o pessoal não entendeu. E ainda não dei sorte, porque foi num sábado, né, que não tem notícia, não tem matéria. Falei, ai meu Deus do céu, isso aí vai estourar na imprensa amanhã. E foi o que aconteceu. Então estou dando essa satisfação para dizer que eu errei. E talvez não seja a última vez que eu vou errar, mas eu vou procurar sempre falar as coisas, pensar antes de falar, não falar tão à vontade, às vezes, como eu estou falando, eu fico à vontade para falar. E aí eu não me preocupo muito com o que eu vou falar, que eu estou acostumado. E às vezes, como essa vez, saiu uma frase errada e eu quero pedir desculpa para o nosso pessoal da direita e dizer que eu estou sempre com eles e sempre trabalhei por eles e sou um fã do Bolsonaro, um discípulo do Bolsonaro. Falando em Bolsonaro, uma questão importante que acaba de ser noticiada, que vai ser votado amanhã um projeto, o requerimento de urgência para o PL da anistia. Sim. O texto que pode anistiar Jair Bolsonaro e outros condenados por golpe de Estado. Se o Congresso Nacional aprovar o PL da anistia e o STF declarar inconstitucional, o que vai acontecer? Bom, o Poder Judiciário, nós não podemos discutir decisões da Justiça. O que nós temos é que fazer uma anistia que seja dentro da lei para que não possa acontecer isso. Essa vai ser a preocupação nossa de fazer um projeto que seja legal e que nós tenhamos o poder de fazer anistia como todos já tiveram anistia no Brasil. Fernando Henrique teve anistia quando acabou o regime militar, todo o pessoal do PSDB foi anistiado, o Lula foi anistiado, a Dilma foi anistiada,
Isso é normal acontecer no Brasil, para que não fique essa guerra, esse desentendimento entre a população. No caso do atual presidente Lula, não foi bem uma anistia, né? O processo dele foi anulado, né? Mas não chegou a ter um projeto de anistia. Não. Ele recebeu anistia porque nós tínhamos em andamento no governo. Eu me lembro que nós fazíamos parte do governo com o Zé Lecar, que era o nosso vice-presidente. E muita gente vinha me pedir, olha, preciso ser anistiado, eu tive esse problema assim. Ah, ele concedeu anistia? Ele concedia, ele Entendi. concedia. E aí eu levava para o ministro da Justiça, eu não me lembro direito, e aí explicava o assunto, está aqui toda a explicação, se eu ver se for legal, dar anistia para esse cidadão também. Acontecia muito isso comigo, eu levei muitas pessoas para lá e foram anistiadas. E agora nós temos que ter essa compreensão para que a gente possa tocar a vida para frente. Mas há alguma forma de se chegar ao meio termo, a um consenso? Por quê? O PL só quer um projeto de anistia que contemple o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que ministros do Supremo Tribunal Federal afirmam, e eu já ouvi isso de ministros do Supremo com os quais eu conversei, que um projeto de anistia que contemple golpe de Estado não é passível, não é possível que se tenha anistia a crime de golpe de Estado. Então, como se chegar a um consenso tendo visões tão opostas? Vai ser uma guerra, porque nós vamos ter que decidir isso no Senado, porque o maior problema nosso é no Senado, nós sabemos disso, e nós temos que chegar num denominador comum. Por quê? Porque isso não pode continuar como está. Nós não podemos deixar grande parte da população insatisfeita. E nós vamos ter que ter um entendimento no final, porque o Bolsonaro, ele não quer ver esse povo que está preso injustamente, com 17 anos de cadeia, continuar preso, gente de família, mãe de crianças pequenas. O Bolsonaro dá prioridade para isso. Eu acho que até entregando a situação dele, mas nós não vamos trabalhar para isso, pelo contrário, nós queremos o Bolsonaro candidato. Mas há alguma possibilidade de o PL encampar um projeto que contemple manifestantes e não contemple o ex-presidente Bolsonaro? Não há. Nós temos que ver como vai chegar isso aí, como nós vamos proceder. Eu acho que nós temos votos para aprovar. Mesmo, com certeza nós temos votos para aprovar. Acontece que é difícil, o governo, trabalhando contra, atrapalha muito a vida da gente, porque máquina é máquina. O governo tem muita força. Então vai ser uma guerra. Agora... Recentemente o governo liberou emendas até, né? Que foi visto, o governo Lula liberou emendas, o que foi visto até como um movimento anti-pauta da anistia, né, para atrair ali o apoio do Congresso. Eu vejo ele liberar emendas aí, mas eu vejo todos os deputados reclamando que as emendas dele não saíram. Isso precisa ter um novo entendimento, que ele não vai conseguir convencer o pessoal com isso. Agora, eu vejo, agora conversei com o Bolsonaro na quinta-feira retrasada e vou na quinta-feira que vem agora, mas eu vejo o Bolsonaro preocupado, ele, pessoalmente, com os que estão presos, com essa gente que não podia estar presa, que estão presos com 17 anos, quer dizer, não tem sentido esses pessoal ir para a cadeia, porque eles prenderam todo mundo que estava na praça. Eles mandaram os ônibus para os acampamentos e o camarada entrou no ônibus. Eu não sabia que ele ia preso. É uma loucura. Isso que o senhor disse que o Bolsonaro até abriria mão de uma anistia para ele, para anistiar os manifestantes, foi ele que externou isso ao senhor? Não externou, mas eu sinto isso do Bolsonaro. Tem que soltar, tem que ver desse pessoal ser libertado, porque eles não podem continuar como estão. O senhor falou uma coisa muito certa agora, quando disse que o Senado é o principal entrave para uma anistia. E por quê? Porque o próprio presidente
do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil, diz que não pautará uma anistia que contemple o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque seria inconstitucional. Como contornar isso? Se na Câmara o PL conseguiu avançar, né, com Hugo Mota sinalizando a votação do requerimento de urgência, no Senado, Davi Alcolumbre não dá nenhuma mostra de que cederá. O que o Partido Liberal pode fazer na concepção do senhor? Veja bem, nós vamos ter que tentar um entendimento. Nós temos lá o nosso líder Carlos Portinho, temos o nosso secretário-geral, que é o senador Rogério Marinho. Vamos tentar que tenha um entendimento com o Alcolumbre, porque nós vamos ter poder, na minha opinião, a única arma que nós temos dentro da lei é a obstrução. E nós podemos parar o Senado, que isso é um prejuízo muito grande para o governo. E o Partido Liberal pretende parar o Senado se Alcolumbre segurar a anistia? Sim, porque nós temos hoje um time junto com a gente. Nós temos o Kassab, que já se manifestou a favor da anistia. Tem gente que não vai ser 100%, mas tem a maioria. Nós temos aí União Brasil, o PP, temos aí os republicanos, temos muita gente. Quer dizer, a guerra vai ser grande. O Kassab já se mostrou favorável a uma obstrução? Não, obstrução não. Tá. Não, nesse mas assunto a anistia, eu não entrei com o Kassab, não. Uhum. Nos bastidores, comenta-se que o Centrão vem articulando uma candidatura à presidência encabeçada por Tarcísio de Freitas, hoje filiado ao Republicanos, e com Ciro Nogueira, do PP, como vice. Como o senhor avalia essa chapa? Eu acho uma chapa ótima, não tenha dúvida disso. O Ciro, eu quero te dizer, Capelli, você já sabe disso, mas é importante que eu deixe claro que quem vai escolher o candidato a presidente e a vice é o Bolsonaro. E o Bolsonaro gosta muito do Ciro, porque o Ciro foi o único ministro político que ele teve. Então ele tem, e o Ciro é um grande articulador, tem toda a chance de ser vice. E seria muito bom para nós também, porque ele é do Nordeste e nós precisamos de força lá. Então tem todas essas possibilidades. Tem possibilidade, inclusive, me perguntaram outro dia, lógico, do Bolsonaro fazer uma chapa que não tem o nome Bolsonaro. Que é o caso dessa, que o Centrão... É o caso dessa, tem essa oportunidade. Agora nós temos outros candidatos também, porque, veja bem, Capelli, quando... Essa história é boa. Quando o Bolsonaro falou para mim, Valdemar, ele estava na presidência, eu estou com vontade... O que você acha do Tarcísio ser candidato a governador de São Paulo? Eu falei, ô Bolsonaro, eu sei que você não tem um parafuso, mas agora eu estou vendo que você está completamente fora do ar. Como o Tarcísio? Ele foi bom ministro? Foi excelente ministro. Mas o que ele fez para São Paulo? Por exemplo, se ele tivesse feito uma obra em São Paulo que tivesse marcado o ministério dele, não fez, ele tinha muita coisa para cuidar no Brasil. E São Paulo tem uma situação melhor que o Brasil, e ele cuidou da onde tinha que cuidar. Então, o que acontece? Eu falei para o Bolsonaro, ele não vota em São Paulo, ele não é de São Paulo, ele quer ser senador. Ele falou, mas, Valdemar, e nessas horas o Bolsonaro fica calmo. Ele falou, mas eu acho que ele pode crescer. Eu falei, crescer como, Bolsonaro? Ele não é de lá, não tem voto lá. E olha, você veja que eu estava errado. Ou seja, o senhor diz isso para reafirmar que confia no Bolsonaro para indicar o candidato. Ele pode inventar outra moda. Que o Bolsonaro, eu não sei de onde ele tirou o nome do Tarcísio para ser candidato a governador de São Paulo. Porque o Tarcísio era excelente ministro, isso não tenho dúvida, mas ele tinha outros excelentes ministros, inclusive de São Paulo. E agora Tarcísio se mostra que se viabilizou, aí, muita gente dá como certa uma reeleição de Tarcísio caso tente ficar no governo de São Paulo, mas ele se mostra também competitivo, é o nome do mercado financeiro, da Faria Lima e do próprio Centrão também, para disputar a presidência da República no ano que vem. Esse movimento de Tarcísio disputar a presidência, o PL só abraçará esse projeto caso ele migre, ele se filie no Partido Liberal? Olha, eu tive há um ano e meio atrás, o Rogério Marinho marcou um jantar com o Tarcísio aqui em Brasília, ele e o Tarcísio. E aí o Rogério falou para mim, se ele vem para o partido, ele vai falar com você, ele tem que falar com você. Falei, imagina, tá, fui jantar, tudo certo. Ele falou, Valdemar, eu sendo candidato
a presidência da República, eu vou para o PL. Eu nunca mais toquei no assunto. Ele falou, no momento oportuno, vou ver isso aí, como eu vou fazer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí, quando ele foi para o Republicano, foi nós que articulamos aquilo para ser candidato a governador. Aí, ele chega na reunião dos governadores, que o PP e União Brasil levaram 12 governadores do centro e direita, e eu cheguei no jantar, cumprimentei o Tarcísio e mais uns 4 governadores que estavam com ele do lado. Ele falou, Valdemar, se eu for candidato à presidência, eu vou para o PL. Então ele precisa aí se entender com o partido dele, que é o Republicanos, que é aliado nosso, parceiro nosso, e precisa ver. Por exemplo, se ele for candidato ao governador de São Paulo, eu acho que ele fica no Republicanos, é a opinião minha. Ele não quer passar o que ele passou na eleição para governador, porque ele era para ganhar a eleição no primeiro turno se não tivesse os votos anulados. Em vez do camarada votar no 10, o camarada votou no 22. Votou no 22. Votou no 22, votaram no 22 800 mil eleitores. Se eles tivessem votado certo, ele ganharia a eleição no primeiro turno. Ele não quer passar por isso. E o PL cresceu muito agora, porque nós sempre fazemos pesquisa, antigamente, há anos atrás, sempre qual é o teu partido de preferência. Então, 60% não tem interesse, 50%, 60% não tem interesse. Mas o PT sempre teve lá 15%, 16%, 17%, 18%. O resto, nós éramos o resto. 1%, 0%, tal. O Bolsonaro levou a gente para o patamar de 18%, para minha surpresa. Em 3 anos. O PT demorou 40 anos para chegar aí. Então, esse voto firme vai fortalecer ainda mais o nosso partido. Muito mais. E é uma mudança, digamos assim, necessária, obrigatória para o Partido Liberal, o Tarcísio se filiar ao PL para ser candidato à presidência, é isso? Sim, para ele ficaria mais fácil, eu não tenho dúvida disso. Não é porque ele sairia, porque não gosta. O Republicanos é parceiro nosso, é um partido igual ao nosso. É um partido bom, bem dirigido. E qual o prazo que o PL dá para o Tarcísio se filiar? Não. Se ele for escolhido pelo Bolsonaro. Se ele for escolhido pelo Bolsonaro, ele que vai decidir. E o que o Bolsonaro lhe diz sobre essa escolha? Eu acho que o Bolsonaro não pode nem pensar nisso até acabar o julgamento dele e até acabar a votação da anistia. Mas já houve a condenação pela primeira turma do STF? Já, mas olha, você quer coisa mais séria do que prender o Lula 580 dias? Quem diria naquela época que o Lula seria candidato a presidente? Foi candidato a presidente, você vê. Lula foi injustiçado? Hã? Lula foi injustiçado? Não. O Lula, eles cometeram uma série de erros aí. O Lula foi muito bem nos 2 mandatos que teve como vice o Zé Alencar, que era de direita. Naquele tempo não tinha esse problema de direita e esquerda. E aí ele foi muito bem. Ele foi bem nos 2 governos. Ele teve problema depois, no segundo governo da Dilma, que nós caímos numa recessão bárbara e não tinha jeito de voltar atrás. E aí que eles se atrapalharam como estão atrapalhados agora. Não podia ter acontecido isso do INSS. É uma barbaridade o que aconteceu no INSS. Isso não acontece no planeta. E, então, quer dizer, ele tem uma dificuldade. Mas, assim mesmo, nós teríamos que trabalhar bastante para ganhar a eleição. Não vai ser fácil. O presidente Lula será um candidato mais forte em 2026 do que foi em 2022? Eu acho que ele vai ser mais fraco. Por quê? Por causa dos erros que ele cometeu. Esse negócio do INSS, ele vai pagar para sempre na vida. Para sempre. É muito grave. São muitos bilhões. Todo esse pessoal que está sendo aí detido, você vai da casa do camarada, aquele monte de Ferrari. É uma loucura. Mas o PT vai tentar também
afirmar, né, que as fraudes, os descontos indevidos não começaram no governo Lula, começaram anteriormente, passando até pela gestão Bolsonaro. E teve, né, como a própria PF mostra, um aumento durante o governo Lula. Mas esse início de não ter começado no governo Lula, o senhor não teme que esse desgaste também afete o candidato do PL? Não, porque o Bolsonaro até tomou providências para isso na época, e o que acontecia no governo Bolsonaro era isso aqui. No governo Lula foi isso aqui. Então é uma loucura o que aconteceu. Não podia ter acontecido. Em relação ao Tarcísio, a possível filiação de Tarcísio ao PL, Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está nos Estados Unidos, diz que se Tarcísio se filiar ao PL para ser candidato à presidência da República, ele, Eduardo Bolsonaro, sai do Partido Liberal para encampar um outro projeto à presidência. Como o senhor avalia isso? Veja bem, se o Tarcísio se filiar ao PL, é porque o pai dele indicou o Tarcísio candidato a presidente. Aí ele vai se filiar ao PL. É um problema entre pai e filho. O Eduardo está tendo dificuldade, foi lá para defender o pai, porque cansou de ver o pai ser humilhado, como foi humilhado desde que saiu da presidência. 6 dias depois que ele saiu da presidência, 2 helicópteros em cima da casa dele, Polícia Federal, 6 horas da manhã na casa dele, por causa de cartão de vacina. Uma loucura. Então o Eduardo cansou disso, por isso que ele foi trabalhar para tentar ajudar o pai, fazer o possível, parece que está ajudando, tem feito tudo para ajudar, e é o que um filho faria para um pai. Ele cansou de ver o pai dele ser humilhado deste jeito. E se o Bolsonaro escolher o Eduardo candidato, é nosso candidato. Se ele escolher o Eduardo Bolsonaro candidato a presidente, é o nosso candidato. E se escolher Tarcísio, o senhor avalia que haveria, então, uma divergência entre pai e filho, entre Jair e Eduardo Bolsonaro, né? Eles têm... A gente já nota que existe esse problema com as gravações que nós vimos aí acontecer, que existe esse problema. Mas é um problema que eles têm que contornar. O senhor se refere ali à discussão que teve entre Eduardo e Jair Bolsonaro naqueles áudios divulgados pela Polícia Federal, correto? Então, aquilo não pode acontecer, mas é o desespero. O camarada fica desesperado. O Eduardo não queria estar nos Estados Unidos. O Eduardo tinha tem uma eleição garantida para o Senado em São Paulo. O senhor ia falar tinha? Ia falar tinha por quê? Tinha porque do jeito que ele está lá, é difícil ele vir para cá, por causa do Supremo. Esse é o problema, abrir um processo contra ele. Porque, agora, se nós votarmos anistia, pode ser que englobe tudo isso. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos certeza do que nós vamos pedir, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos que ter um entendimento para resolver esses problemas no país. Tem gente que defende que uma anistia inclua também o ministro Alexandre de Moraes. O senhor chegou a ouvir essa versão? Olha, não ouvi, mas tudo pode acontecer. Não existe... Nós vamos fazer maioria no Senado, o que nós queremos é ver o país andar. Não existe... Na minha opinião, nós não tem planejamento de querer caçar ministro do Supremo, isso ou aquilo. Nós queremos arrumar a vida do país. É uma vergonha para nós, políticos, ter esse batalhão de miseráveis que nós temos no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio e Minas. Essa aglomeração, esse mundo de favela que nós temos no Brasil, e principalmente nesses estados, isso é uma vergonha para nós políticos. O senhor defende que se discuta as pautas prioritárias para o país, né, a partir de uma anistia. A questão é que a oposição, né, os bolsonaristas defendem a anistia como forma de pacificação e os governistas, os aliados de Lula, dizem que a condenação agora de Bolsonaro é que pacificou o país. Então fica
nesse impasse. Mas eu queria só falar um pouquinho mais de eleição de 2026. O senhor teme que uma saída de Eduardo Bolsonaro do Partido Liberal para abraçar uma outra candidatura, talvez dele próprio, à presidência, prejudique uma eventual candidatura de Tarcísio, tendo em vista que haverá, digamos assim, um candidato mais à direita do que Tarcísio? Não, não acredito. Se for escolha do Bolsonaro, o Bolsonaro tem um poder de transferência de voto que é uma barbaridade, é uma loucura a força que ele tem para transferir voto. E ele conseguiria isso. E se nós tivermos um desentendimento de um outro candidato da direita sair candidato, o que vai acontecer? No segundo turno, vamos estar juntos. Eles não vão apoiar o Lula. Qual o projeto do Partido Liberal para Michele Bolsonaro? Olha, a sorte nossa, sorte não, foi tristeza o Bolsonaro perder a eleição. Perder uma eleição ganha. Porque eu, como Bolsonaro, eu falo sempre isso, ele não é uma pessoa, esse pessoal que tem um carisma que o Bolsonaro tem nunca é normal, como Trump, Bolsonaro. E quando o Bolsonaro perdeu uma eleição, ganha, que não podia ter perdido, porque aconteceu aquilo na pandemia, ele ficou assim com as mulheres nas pesquisas e com os homens assim. E foi teimar em pôr o Braga Neto de vice, que é um excelente cidadão e um homem honesto. Adoro o general Braga Neto. E aí, chegamos a falar com o Bolsonaro várias vezes, na reunião do Conselho Político. Às vezes o Ciro ou Marcos Pereira levantava esse problema. E vamos discutir a vice eu não discuto, Bolsonaro. Aí o Bolsonaro ia para a sala dele quando acabava a reunião, que nós fazíamos na outra sala, e eu já ia atrás dele. Ele já ia olhando assim, para trás, porque já sabia que eu ia perturbá-lo. Falei, Bolsonaro, o Braga Neto não te dá um voto. É um camarada espetacular, honesto, mas não te dá um voto. O pessoal dele já vota todo em você. Olha a pesquisa como está, Bolsonaro, acredite nisso. Olha a pesquisa como está, com os homens você está aqui, com as mulheres você está aqui. Vamos pôr a Tereza Cristina. Você ganha a eleição com ela. Ela tem uma imagem ótima, tem carisma. Foi excelente ministra da Agricultura. E o Bolsonaro não ouviu ninguém. Talvez ele se arrependa. Hoje ele se arrepende de muita coisa. Ele não fica falando nisso, mas ele fala, se eu fosse presidente eu não faria mais isso. Por exemplo, o que ele fez com a imprensa. Corta 100%. Espera aí. Tem coisas que o governo precisa. Não quero mais propaganda do governo. Mexeu com um segmento que emprega milhares de pessoas. Do que mais Bolsonaro se mostrou arrependido nessas conversas com o senhor? Não, esse ele nem fala, na pandemia, né? Porque ele teve uns 2 episódios na pandemia, como ele estava, a imprensa estava em guerra com ele, aquilo não saía da televisão e da internet. Ele fez uma brincadeira um dia, e aquela história de um socoveiro, aquilo foi mortal para esse pessoal que tinha parente doente e tudo, e principalmente as mulheres que cuidam das crianças, que cuidam da família. Ele perdeu muito voto com as mulheres. Por isso que nós queríamos uma mulher de vice, e era importante. Eu acho que, eu fui falar, você me perguntou da Michele, a Michele, então, daí o Bolsonaro perde a eleição. Eu falei, Bolsonaro, o que você acha de pôr a Michele de presidente do PL Mulher? Ele falou, acho bom. E foi bom, porque daí ela veio para cá com ele e tal. E aí ela começou a se desenvolver e já na eleição ela já tinha se revelado. Foi no Maracanã, quando nós fizemos a convenção lá, e que no lançamento do Bolsonaro, e ela foi falar e falou muito bem, e o Bolsonaro até virou e falou assim para mim, e nem eu sabia que ela falava bem assim. E aí foi uma surpresa, e daí com a estrutura do PL Mulher, que nós somos obrigados por lei a gastar 5% do que a gente arrecada, nós fizemos um investimento na Michele e não fizemos mais do que obrigação, foi ela que desenvolveu tudo, e ela desenvolveu um trabalho no Brasil. E ela ganhou muitos pontos com isso. Você vê nas pesquisas como ela aparece bem. Ela tem viajado cidades para abrir diretórios do PL dos direto. Municípios, é isso, né? Direto. Tem viajado direto.
viaja, tem viajado, tem trabalhado, porque é duro isso. Porque ela chega no lugar, o que vem de gente tirar foto com ela tem uma paciência, e tem que ter. O Bolsonaro a gente já sabe que é uma loucura, mas a Michelle tem um prestígio, ela é querida, e é dedicada, tem paciência. E o plano para a eleição de 2026, diante do que o senhor fala, é o que é o Senado Federal pelo Distrito Federal? Porque quando eu pergunto sobre uma chapa composta por Tarcísio na cabeça e Ciro Nogueira de vice, que o Centrão tem articulado e o senhor se mostrou um entusiasta dizendo que são bons nomes, Michelle, então, não ficaria numa disputa à presidência. Bom, pelo meu entendimento, que o Bolsonaro fala há tempos, ele quer ela de senadora aqui em Brasília. Ela teve um desempenho aqui com a Damares que foi surpreendente. E ele quer ela de senadora. Eu não sei o que ele vai querer, porque o Bolsonaro, como eu te disse, nós devemos aí todo o nosso crescimento a ele, então nós temos que respeitar isso aí e acompanhar o Bolsonaro sempre. O que o senhor pretende levar a Bolsonaro na próxima visita que fará a ele? Quinta-feira que vem, nossa senhora, tem vários problemas aí de senadores e governadores que não se compatibilizam um com o outro, quer sair um aqui, tudo estado que ele tem um poder, de arrasar. E nós temos que acertar isso aí, com jeito. Santa Catarina, por exemplo, tem o Carlos Bolsonaro, tem a Carolina Detoni, como é que vai ficar ali? Então, o Carlos quer mudar para lá, já alugou um apartamento e vai renunciar ao mandato de vereador este ano, não vai deixar para o ano que vem. Ele quer morar lá porque ele tem muito contato com segmentos lá em Santa Catarina, e ele quer trabalhar por Santa Catarina, e isso já está decidido. O Bolsonaro me comunicou isso na quinta-feira retrasada que eu tive com ele. Então, agora o grande problema é a Carol, porque a Carol tem um prestígio lá, que é um negócio, a Carol Detoni é um fenômeno. Nós temos umas mulheres aí agora, e principalmente em Santa Catarina, temos mais gente boa lá, muitas mulheres boas, que nós estamos incentivando esse pessoal. Então, por exemplo, se você perguntar para a Michelle queria, porque nós queremos mais mulheres candidatas. E aí a Michelle queria Carol Detoni em vez do Carlos. Porque o Carlos pode se eleger pelo Rio, temos pesquisa, ele seria eleito, Flávio e ele. Pelo Rio, por Roraima, até por Brasília, na minha opinião. Na minha opinião. Mas o Carlos quer ir para lá. 130 mil votos no Rio de Janeiro. Proporcionalmente é o vereador mais votado do Brasil. E ele é um camarada especial mesmo. E a Carol, nossa senhora, é um fenômeno. Quando nós discutimos o nome para pôr a Carol na presidência da CCJ, o Arthur chegou para mim, Arthur Lira, tá tudo bem, a CCJ é de vocês, mas não pode pôr alguém radical contra o governo. Eu falei, esquece, ela é mulher, você vai ver o comportamento dela. Deu um show, categoria. As mulheres são muito melhores que os homens, isso não tem discussão. Mas então, pelo Senado em Santa Catarina, definiu que será o Carlos Bolsonaro em vez da Carol Detoni? Isso já está o martelo batido, consolidado? O Carlos já está batido o martelo. O Jorginho já está cuidando disso também. E aí eu vou ter mais uma conversa com ele, que nós temos que ver, porque a Carol pode ir para outro partido. Ela chegou a falar isso para mim. Eu vou para outro partido, me elejo e volto para o PL. Eu falei, Carol, calma, tem tempo. Você vai ter neném agora. Deixa o tempo correr. Tem muitos lugares lá. O Jorginho porque é difícil, até para a costura eleitoral, ter dois candidatos do PL. Sim. Né? Ou seja, aí precisaria que ela migrasse para fazer uma união com outro partido da coligação, é isso, né? Não. Ela não teria essa oportunidade, porque esses partidos, a maioria, estão com o Jorginho. Já estão fechados com a gente. Ela teria que ir para um partido que não tem tempo de televisão, que é um bom partido, que é o Novo, mas não tem tempo de televisão.
E como não vai estar coligado com a gente, ela não vai pegar o nosso tempo de televisão. Mas aí nós estamos acertando isso aí, nós temos que encontrar uma saída para Carol Detone. Ela é prioridade para nós. E no Rio de Janeiro tem a questão que tem o senador Flávio Bolsonaro, que tentará a reeleição, Isso. o Carlos Portinho, que era Isso. suplente do senador Harold e assumiu com a morte de Harold de Oliveira, e tem o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Sim. Castro, todos filiados ao PL, de olho numa cadeira ao Senado. Qual será a sua postura em relação a isso? A minha não. Eles têm autonomia para isso. Agora, quem decide senador, governador, a gente decide aqui no partido, o Bolsonaro até fala, isso aí é com o Valdemar. Mas acontece que senador, o Bolsonaro gosta de nomear até o suplente. Ele gosta disso. Isso é a única coisa, ele se interessa por isso. Não é por causa de ter maioria, ele gosta disso. Então, quem vai decidir isso é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que decidirá a vaga ao Senado no Rio de Janeiro. Essa encrenca é brava. E depois não é. Nesses lugares, nesses estados, eles têm autonomia. Agora, Valdemar, tem uma questão que o senhor levantou que para mim é um pouco contraditório com o que tem dito Bolsonaro. O senhor falou, olha, não vamos fazer de impeachment de ministros do STF uma pauta das eleições, uma pauta para o pós-2026. Já Bolsonaro tem defendido as candidaturas ao Senado, o senhor até falou agora que ele quer eleger senador, escolher até o suplente. É verdade. Muito por conta do fato de o Senado ser a casa legislativa que pauta o impeachment de ministros do STF. Ou seja, há um descompasso nesse sentido entre o senhor e Bolsonaro? Bolsonaro não tem isso na cabeça. O Bolsonaro não tem isso na cabeça. Isso vai... Eu tenho certeza que isso vai ter outra solução. Nós temos que ter um entendimento. Vamos ver se quando chegar o processo no Senado, a gente consegue um entendimento. Processo da anistia que o senhor diz. Lógico, poxa vida. O Bolsonaro podia ser candidato, todo mundo acha que ele não vai ser. Mas tudo pode acontecer, eles podem ter outro entendimento. Nós não queremos guerrear com o Supremo, eleger senador para fazer impeachment, nós queremos eleger senador para ter a maioria. Nós vamos fazer a maioria, não tenho dúvida disso. Uma coisa é maior bancada, outra coisa é maioria. Nós vamos fazer a maior bancada, mas a nossa bancada não será a maioria, porque são 81 senadores. Mas eu tenho certeza que com os outros partidos que estão coligados com o PL, como no caso do Rio Grande do Sul, o Marcel, por exemplo, ele vai se coligar com o PL, porque ele não tem tempo de televisão. O Marcel vota com a direita. O Espiridião Amin, em Santa Catarina, vota com a direita. Então, nós vamos fazer maioria, não tenho dúvida disso, porque todas essas ações estão fortalecendo a direita. Aquilo que eu te falei. Jamais pensei na minha vida que a gente fosse chegar nesse patamar de 18% quando o povo não se interessa por isso. Não se interessa. Valdemar, a gente está encaminhando para a parte final da nossa entrevista, mas tem dois pontos que eu queria abordar com o senhor, até entrar na questão do assassinato de Charlie Kirk, nos Estados Unidos, um ativista conservador. Mas antes eu queria abordar, já entrando nessa questão dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump acena com novas sanções a autoridades brasileiras após a condenação de Bolsonaro pelo STF. Como o senhor avalia novas sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras? Eu não acredito. Ele fez as sanções contra o ministro Alexandre. Não acredito que ele faça sanções contra outros ministros. O que eu penso que a embaixada americana, que tem todas as informações, deve estar passando para o Marco Rubio e para o Trump, o que eu penso? Que eles podem estar esperando a votação da anistia. Compreende? Eles podem estar esperando a votação da anistia para tomar outras providências. Porque não é interferência no Brasil, é um poder que ele tem lá. Ele está bloqueando o camarada lá, que isso se estende para todo lugar. Então, eu acredito que venham sanções agora, talvez, porque sempre quando o cidadão é punido com punido lá, né, com a lei da anistia, eles têm que aplicar na família.
porque não adianta nada você não poder fazer nada, mas a tua mulher poder fazer tudo, ou o teu filho fazer Com tudo. a lei da anistia, não, com a lei Magnitsky. Com a lei Magnitsky. Então, com a lei Magnitsky, eles aplicam para a família. Sim, a esposa do ministro Alexandre é a próxima sancionada. Só que, além disso... E os filhos. Porque se você deixa teu filho poder operar, não faz mal, é Magnitsky. Entendeu ou não? Sim. Eles aplicam. Então, precisa ver o que eles vão fazer. Diz que vão fazer isso aí. Eu não queria que ninguém fosse punido, queria que as coisas continuassem bem. Eles tinham que concordar. Vai ser difícil o PT concordar. O PT não quer, sabe que a direita está forte. Nós temos pesquisas nossas, que são pesquisas sérias. Todas indicam que o Bolsonaro ganha a eleição do Lula no segundo turno. Todas, todas. E outros candidatos também. E o que eu penso? Que podemos chegar no entendimento. A política tem fatos surpreendentes. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui na segunda-feira, quando o Bolsonaro foi preso, por prender o Bolsonaro. Prenderam o Bolsonaro, eu vim para cá, para o partido, eram 7 horas da noite, não tinha ninguém aqui, começou a chegar todo mundo, senador, todo mundo. Aí o pessoal, Valdemar, você que é mais velho, o que nós vamos fazer? Eu falei, olha, vocês estão me falando isso porque vocês acham que eu tenho experiência? Eu tenho experiência pelas coisas que eu vi na vida e pelas coisas que eu passei. Isso eu nunca vi na vida, o que está acontecendo no Brasil. O senhor acredita que Bolsonaro vai cumprir pena na Papuda? Não. Porque tem algumas possibilidades aí que são aventadas, né? Um é ir para Papuda, outro para um presídio, para uma prisão militar, né? Acredito. Dentro de um estabelecimento militar. Outra, a permanência da prisão domiciliar também, né? E outra, a quarta, seria uma carceragem da Polícia Federal, mas essa já é mais descartada porque é para curto prazo a carceragem da PF. Qual dessas possibilidades o senhor acredita? Não acredito. Não acredito que eles deem prisão para o Bolsonaro em regime fechado. Aliás, e vão pôr ele em cadeia nenhuma, porque se puser o Bolsonaro numa prisão, Bolsonaro vai para 55%. De intenção de voto. É a vida. É a vida. O senhor acredita que haveria comoção em torno... Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O pessoal viu o que aconteceu no governo Bolsonaro, ele foi bem. Então, ele perdeu a eleição por causa do comportamento dele, com uma bobagem, coisas pequenas que aconteceram, mas que marcaram. Mas ele foi bem. Nós fomos o primeiro país a se recuperar depois da pandemia. O primeiro país foi o Brasil. Então, o senhor acredita que o STF fará um cálculo político para não mandar Bolsonaro para um presídio? Eu acho que sim, porque ele é ex-presidente da República. Ele tem que ter um tratamento especial. E vou te dizer uma coisa, ele como ex-presidente da República, o que estão fazendo com ele é de revoltar qualquer um seguidor dele. E ele, se tocar ele na cadeia, o pessoal do Supremo tem muita cabeça. Não vão fazer isso. Para a gente encerrar, queria abordar a questão do assassinato de Charlie Kirk nos Estados Unidos, porque, tal como no Brasil, a polarização lá acontece bastante, também há muitos anos, e culminou agora com o assassinato de um ativista jovem, de 31 anos. O senhor teme que essa polarização que vitimou Charlie Kirk nos Estados Unidos aconteça também no Brasil, seja vitimando políticos, lideranças de direita, como também de esquerda? O senhor teme que haja o aumento da violência política no Brasil? Bom, louco tem em todo lugar. Doido tem em todo lugar. Lá eles têm mais oportunidades. Por causa desse negócio de arma e tudo mais. Você vê o camarada que matou ele, não existe. Então, o que acontece? Eu temo, tenho procurado reforçar a segurança do Nicolas. Esse pessoal tem que ter uma segurança especial na casa deles, em todo lugar, porque tem gente que é contra a gente em todo lugar. Eu que passo um período meu pessoal muito favorável por causa do Bolsonaro, eu tenho pessoal
sempre me agrada no aeroporto e tal, tal, tal. E onde eu ando a pé. O único lugar que eu ando a pé é no aeroporto. E eu vejo que o pessoal me recebe bem, tal, tal, tal. Mas outro dia passou uma senhora com uns 80 anos, numa cadeira de roda, eu estava sentado esperando o voo. Ela passou o tempo todo fazendo assim para mim, sentada na cadeira de roda, olhando para mim e fazendo assim com a mão. Me deu uma raiva daquela mulher. Mas você vê, é gente que não gosta da gente. Isso tem de todos os lados. Aí essa manifestação dela é uma manifestação democrática, né? Sim, mas ela passou o tempo todo, o cara empurrando o carrinho, ela assim para mim, olhando para mim com a mão assim. Quer dizer, raríssimo acontecer, porque graças a Deus, depois que o Bolsonaro entrou no PL, eu tenho tido sou bem recebido, o pessoal mexe comigo no avião, quando passa do meu lado, estamos juntos. Eu vejo a popularidade do Bolsonaro, é um negócio. E como o senhor tem buscado reforçar a segurança do deputado Nicolas Ferreira, que o senhor deu essa informação agora aqui? Não, nós temos que fazer, eu estou preocupado com isso, para reforçar a segurança dele. Como isso será feito? Tem O que partido ter. colocará à disposição Sim. de Nicolas Ferreira seguranças particulares, é isso? Sim, nós contratamos gente para o partido. Por quê? Veja bem, como a Michele. Como é que ela vai sair no lugar sem segurança? O Bolsonaro tem segurança do governo, mas nós temos que fazer uma segurança especial para ele, porque é uma loucura, o povo avança em cima dele. Além de Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Michele Bolsonaro, tem algum outro parlamentar ou liderança do partido que também tenha reforço na segurança ou solicitado reforço na segurança? Não. Mas nós temos outras pessoas que nós temos que nos preocupar. O Gustavo Gaia, temos gente que nós precisamos se preocupar. Esse pessoal que repercute muito na internet, esse pessoal tem que ter preocupação. Tem gente me perturbando para eu andar com segurança. Eu não tenho paciência para isso. Meu pai falava para mim assim, meu pai foi prefeito da minha cidade 4 vezes, sem reeleição. Saía e voltava depois de 4 anos. Pessoal, seu Valdemar, hoje tem 500 mil habitantes. Seu Valdemar, o senhor tem que andar com segurança. Esquece. Se o camarada quiser acertar a gente, esquece. Não tem jeito. Acerta. Valdemar, queria agradecer a entrevista e, como eu faço as minhas entrevistas, abrir espaço para, caso o senhor queira fazer alguma consideração final. Capelli, nós precisamos chegar num ponto de paz no Brasil. Eu espero que o Supremo entenda isso, que o Congresso entenda isso, que a gente possa caminhar em paz, dando chance a todo mundo que quer disputar a eleição, abrir espaço. E a gente tem que fazer as coisas que a gente não gosta, mas a gente tem que respeitar a lei. É isso que eu espero do nosso país e tenho fé que nós vamos acertar. Porque quando o Lula estava preso, ninguém no Brasil imaginava que ele ia ser candidato. Tenho esperança. Obrigado, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal, e obrigado a você que ficou com a gente até agora, acompanhando a entrevista. Até a próxima. Siga os canais do Portal Metrópolis. Forte abraço.